Glorificado seja o nome do Pai, exaltado seja o nome do Filho, engrandecido seja a pessoa do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos nesse momento. Esse momento seja um momento abençoador para você. Esse momento seja um momento em que Deus possa falar com cada um aqui, possa, através da Sagrada Palavra, esclarecer o que precisa ser esclarecido. Que a vida de muitos aqui venha mudar, amém? Que a vida de muitos aqui, Deus, Ele possa transformar, amém? E graças a Deus por mais um dia em sua sagrada e maravilhosa presença, porque nós estamos diante de uma semana, né? Uma semana que pode ser que seja uma semana desafiadora, mas também que a gente possa ter certeza que mesmo com os desafios que possam aparecer durante a semana, nós teremos força, né? Para a gente poder vencer. E graças a Deus, né? A palavra do Senhor fala em tudo dai graças, né? Em tudo dai graças. Libera aqui, por favor. A palavra do Senhor fala em tudo dai graças, em tudo dai graças, não é mesmo? Então, que a gente possa estar dando graças a Deus, né? Por mais uma semana, mais uma segunda-feira, mais um dia aí vivo para a gente mostrar para o mundo que a gente está vivo, né? Com a nossa presença, enfim. Que Deus, Ele venha nos dar sabedoria, que Deus, Ele venha nos dar condições emocionais, condições espirituais, venha nos dar a direção, né? Para que essa semana maravilhosa e abençoada, esse comecinho do mês de fevereiro, seja um mês aí de portas abertas, um mês de destravar, né? Um mês de coisas inesperadas que só o céu pode entregar para a gente, não é mesmo? Então, em nome do Senhor Jesus, que Deus, Ele possa, nesse momento, né, falar com cada um que aqui está. Eu peço que você compartilhe a live, eu peço que você entre e já deixe o teu like, tá bom? Eu peço que você, em nome do Senhor Jesus, tá? Entre na live e já cumprimente, tá? Fala oi, tô aqui, cheguei, a paz, boa tarde, para que eu consiga saber que você tá aí e eu possa, tá? Te abençoar, amém? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E que possamos nesse momento fazer um momento nosso, fazer o nosso momento, né? Que é o momento de a gente mostrar para Deus que nós queremos Ele para a nossa vida. Amém, pessoal? A gente possa tirar esse momento para a gente mostrar para o céu, né? Que nós estamos aqui por livre e espontânea vontade nossa. Amém? Nós estamos aqui por livre e espontânea vontade nossa. Glórias a Deus, aleluia, né? E estamos aqui porque cremos num Deus, né? Que faz boa todas as coisas para a nossa vida. Faz boa todas as coisas para as nossas vidas. Glórias a Deus, aleluia. Sejam vocês bem-vindos, quem está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe, tá? Seja bem-vindo ao canal. Quem já é inscrito, seja bem-vindo mais uma vez, novamente, tá? E que Deus, Ele venha falar com cada coração, amém? E que Deus, Ele venha falar com cada coração. Essa mulher chamada Maria Célia, eu não a conheço. Eu já vou cumprimentar vocês, tá? Mas Deus manda dizer para ti, tá? Presta bem atenção. Deus manda dizer para ti, tá? Que Ele é contigo nesse teu processo. Maria Célia Lia, eu não a conheço, mas o Espírito Santo de Deus, que aqui Ele se encontra, Ele manda dizer para a irmã, tá? Que é Ele, tá? Que faz as coisas se transformarem. Eu via como se a irmã pedindo muito a Deus pela palavra transformação. Eu via como a irmã pedindo muito a Deus, tá? Pela palavra mudança. Tá entendendo? Eu via como se fosse uma preocupação, tá? Na vida da irmã. Deus manda dizer para ti, tá? Que Ele visita a tua vida sentimental nessa tarde de hoje,
tá bom? Não sei o que está acontecendo, mas o Espírito Santo sabe muito bem o que está havendo na tua vida. E ele é aquele que te traz respaldo e te traz, tá, sabedoria para você sair do dia difícil, tá? E que muitas das vezes a vida tenta te colocar. Receba o livramento e a mudança dentro do teu lar. Assim Deus mandou declarar. Receba em nome do Senhor Jesus. Deus está nesta live. Deus, o que Ele revela, Ele resolve. O que Ele revela, Ele resolve. Amém? Amém, pessoal? Boa tarde. Fátima Marchon, Gui Malaguito, né? Gui Malaguito, nome diferente, né? Gui Malaguito. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Gui Malaguito é homem ou é mulher? Rapaz, Joyce, a Joyce está na área, né, Joyce? Conseguiu acertar o telefone, graças a Deus, né? A Joyce Natalício, a Rafaela Dornelas. Deus abençoe, Rafaela. Paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, tá? Que Deus, ele venha te recompensar em todas as obras das suas mãos, tá bom? Rafaela, em nome de Jesus, que a unção da multiplicação desça sobre você a todo instante, tá? Deus abençoe Elisete, a paz. Elisete, presta atenção no que Deus manda eu te entregar. Deus é um Deus, tá? Deus é um Deus, né? Que é um Deus de realização, tá? É o que Ele está colocando na minha boca para te entregar. E algo será realizado, porque já está sendo preparado no secreto. Algo será realizado, porque já está sendo preparado, tá? Nos bastidores. Elisete dos Santos, tá? Deus manda dizer para a irmã, tá bom? Não é porque você não consegue ver que o céu não está fazendo. O céu sabe da sua necessidade e tem algo no secreto, tem algo no oculto, que a mão de Deus, em riqueza de detalhes, está preparando para ficar melhor ainda para a tua vida. Eu acho que você está entendendo. Recebe, tá? O que Deus está te entregando hoje, em nome do Senhor Jesus. Deus, ele tem o melhor para cada um de nós. Deus, ele tem o melhor para as nossas vidas, né? Muitas das vezes, nós ficamos lamentando de coisas que de verdade não era para elas terem acontecido. Muitas das vezes, nós ficamos lamentando de coisas que não era para ter acontecido, porque Deus não queria que acontecesse. Mas Deus me traz aqui para falar para alguém, tá? Para de lamentar, porque foi livramento. Para de lamentar, porque foi livramento. Amém? Boa tarde, Hélio Silva. Deus abençoe, menino de ouro, né? Conheço o Elinho pela chamada de vídeo, né? O Elinho, ele é um querido, é uma bênção, né? O Elinho. E a mãe dele é a dona Cecília. Vê se eu acertei o nome da tua mãe. Eu acredito que eu tenha acertado, né? Olha que minha cabeça, ela não é muito boa para gravar as coisas não, hein? Dona Cecília. E Deus abençoe a dona Cecília. Amém? A saúde dela. E principalmente a você, Elinho, que é um Davi dentro da tua casa. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Olha, Hélio Silva, quando eu leio o teu nome, Deus manda dizer para ti que Ele vai te surpreender, garoto. Presta atenção. Deus manda dizer para você que Ele é aquele que surpreende. Eu estou ficando toda arrepiada. Eu via como se você chorando, entendeu? Eu via como se você dentro de um ambiente e você chorando, tá? E chorando, eu não sei, eu vejo você chorando, tá? E Deus, eu não sei se esse choro é um choro de algo que aconteceu ou você estava orando, eu vejo você chorando, tá? E Deus manda dizer para você, tá? Nessa tarde de segunda-feira abençoada, tá? Que Ele vai te honrar, tá? Tem coisas aí muito grandes, tá? Que o céu tem reservado com o teu nome. Presta atenção em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, tá? Algo grandioso vai chegar até você, tá? E Deus também manda dizer para ti, tá? Que haverá uma mudança de um lugar. Haverá uma mudança de um lugar. Existe um lugar que Deus ele vai te tirar e vai te levar para um outro lugar. E Deus manda dizer, não precisa se preocupar, porque eu sou o teu sustento, eu sou o teu provedor.
Eu sou o teu sustento, eu sou o teu provedor. Receba, tá? E toma posse, Elinho, em nome do Senhor Jesus. Boa tarde, a paz, glórias a Deus, aleluia. Deixe um like de vocês, por favor, amém? O like de vocês é a contribuição para que o reino de Deus ele cresça. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Alain, Deus abençoe. Alain, Deus abençoe. A paz, Natalício, Cláudio Honor, né? Paulina, Eliabe, Nogueira, Rodrigo. Estaremos orando daqui a pouco, Marcos, Marcelo Chagas, né? Várias pessoas me dando aqui presentinhos virtuais. Obrigado, tá bom? Que Deus ele conceda muito mais para vocês, tá? Porque o reino do céu, ele é fiel, tá? O reino do céu, dos céus, ele é fiel. Amém? Adriana Ferraz, Deus te abençoe. Regina Lacerda, tá sumida, Adriana. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Tem alguém que está aqui nesta live, eu vou terminar de cumprimentar, tá bom? Tem alguém que está aqui nesta live, tá? Que Deus manda dizer para ti o seguinte: glórias a Deus, aleluia. Paz, Rosemary, Deus abençoe poderosamente a sua vida, amém? Deus nunca erra, confia no processo. Deus manda eu falar para alguém: Deus nunca erra, confie no processo. Está entendendo? Em nome do Senhor Jesus, pessoal. Porque a nossa vida, ela é feita de ciclos. E Deus, da mesma maneira em que Ele abre um ciclo, Ele também pode fechá-los. Deus, a nossa vida, ela é feita de ciclos. Tá? Assim como existe, né, as estações do ano, assim como existe os dias da semana, né, que terminam, né, os meses que se encerram, a nossa vida ela é como um ciclo, tá? Ela é como um ciclo, tá? Que da mesma maneira que começa, tá? Uma hora também termina. E tem alguém aqui que Deus manda dizer para você parar de se lamentar, tá? Parar de se lamentar, tá bom? Porque Deus ele tem o melhor para você. Porque Deus me fala de alguém que está aqui nesta live, ele falava: você vai entregar isso para alguém, porque alguém precisa saber disso. Você vai entregar para alguém e vai dizer que nem tudo é perda. Muitas coisas, muitas perdas, elas estão disfarçadas por livramento. Tem perdas na nossa vida, tá entendendo? Que até hoje a gente não entende, não é mesmo? Tem situações que não aconteceram, não terminaram da maneira em que a gente queria, não é? Tem situações, né? Seja bem-vindo, João Pedro, Deus te abençoe, tá? Tem situações na vida da gente que nos ocorre, que nos acontece, tá entendendo? Que Deus, ele permitiu, tá? Acontecer, tá? Para que ele conseguisse proteger os nossos caminhos. Ouça, né? Ouça. Eu já falei na live. O seguinte, pessoal. Precisamos querer o que Deus quer pra gente, não querer aquilo que a gente quer pra nossa vida. O nosso coração é um coração que nos engana, né? O nosso coração é um coração enganoso, tá entendendo? E muitas das vezes, Deus, né, sendo o pai que ele é, tá entendendo? Ele permite que coisas em forma de armadilha saiam do nosso caminho, entendeu? Saiam da nossa vida, tá entendendo? Ele permite que coisas saiam da nossa vida, saiam do nosso caminho. Ele permite que coisas saiam da nossa vida, saiam do nosso caminho, pessoal,
para a nossa vida poder se levantar, para a nossa vida poder andar. Vocês estão entendendo em nome do Senhor Jesus? Deus está falando para alguém aqui, ó. O que foi embora não era bênção. O que foi, é isso que você está ouvindo. Eu estou aqui para falar o que Deus manda te entregar. Porque o que mais a gente vê é pessoas se lamentando, e quando nós sentamos para conversar com algumas pessoas, a gente vê que aquilo não foi perda, aquilo foi um livramento. Existem pessoas que ficam se lamentando ao invés de agradecer. Existem pessoas que ficam se lamentando ao invés de agradecer. Deus está falando o que foi embora não era bênção para você. E o teu coração te enganou, o teu coração te confundiu. Você está entendendo? Aquilo não era bênção, sabe o que aquilo era? Aquilo era um peso. E Deus libertou alguém aqui para você poder voar mais alto. E Deus libertou alguém, eu estou ficando toda arrepiada. Você ficaria impedido de chegar onde você vai chegar ou aonde você chegou. E alguém está na live e vai entender, porque alguém está passando, mas também alguém já passou por isso. Alguém está na live, você vai entender, porque alguém aqui já passou, mas também tem pessoas aqui que você já passou por isso. Já passou pelo quê? Você já passou por algo na tua vida? Oi, Daiane, Deus te abençoe. Tá? Que foi tirado do teu cenário. Foi tirado da tua vida. E você falou, Senhor, por que isso saiu da minha vida? Por que eu perdi? Né? Por que isso terminou? Eu vejo alguém aqui dizendo por que terminou, por que acabou, por que saiu da minha vida. Presta atenção, gente. Deus pode fazer algo que parece ser o fim, ser um recomeço. E um recomeço consagrado e abençoado por Deus. Alguém entende para dar glória misturado com aleluia? Tá entendendo, gente, em nome do Senhor Jesus? Foi Deus que tirou do teu caminho. Foi Deus que tirou da sua vida. Foi Deus que tirou. Nós não sabemos se no meio do caminho um acidente poderia acontecer. Nós não sabemos se no meio do caminho... Tá entendendo? Um assalto poderia ocorrer, nós não sabemos. Se no meio do caminho, nós não sabemos. Se sabe, durante a vida aquela pessoa ia acabar com você, ia destruir com você, ia matar você. Presta atenção, gente, em nome de Jesus. Você não perdeu, Deus está falando, você foi poupado. Joyce, é sério. Você não perdeu, você foi poupado. Porque Deus me fala de pessoas aqui nessa live que você fica se lamentando por algo que não deu certo. Você fica se lamentando, você fica perdendo o teu tempo, literalmente. Com coisas, pessoal, com coisas, presta atenção, que nunca foi para você. E outra, se você perdeu é porque aquilo nunca foi seu. Bota isso na tua cabeça. Se você perdeu, é porque aquilo nunca foi seu. Porque aquilo que é nosso, não tem como se perder e nunca mais voltar. Deus está falando com alguém aqui. Confie nos planos de Deus. Confie. Amém? Confie. Porque quando Deus ele tira algo, é porque Ele está prestes a te dar algo melhor e maior. Confie. Confie nos planos de Deus. Tá entendendo? Porque se você soubesse daquilo que Deus estava te livrando, você estaria agradecendo e não lamentando. Confie. Confie nos planos de Deus. Tá entendendo? O que Deus ele tem para as nossas vidas é infinitamente melhor daquilo que a gente quer, espera e aguarda. Glórias a Deus, aleluia. Deus ele está direcionando você para aquilo que você realmente merece receber. Deus está direcionando você para o que você realmente, para aquilo que realmente te pertence. Você está entendendo em nome do Senhor Jesus? Deus ele não remove oportunidades, Deus ele não remove pessoas, eu estou ficando toda arrepiada, a toda a nossa vida. Tá entendendo?
Tudo que sai, eu já falei, até mesmo uma folha que cai de uma árvore, uma folhinha insignificante. Ali houve a permissão do grandioso Deus. Então não há nada que não aconteça em nossas vidas que Deus não permita que aquilo viesse a acontecer. Tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus. Aquilo ali não era direção. Deus manda dizer para alguém, aquilo ali era uma distração. Eita, Deus, fala com o teu povo. Aquilo que saiu da tua vida não era uma direção, era, sabe o quê? Era uma distração e você não está entendendo isso. E você ainda até hoje está se lamentando, fica se lamentando e fica preso nisso. Não consegue enxergar o que está à frente, não consegue enxergar o que é de verdade, sagrado, abençoado. Deus me fala de alguém que uma porta se fechou. Deus me fala de alguém de uma porta que se fechou. E muito você tem se lamentado. Agora eu faço uma pergunta para você, minha filha. Meu filho. Será que Deus é dono de uma porta só? Será que Deus é dono de uma porta só, gente? Pelo amor do Senhor Jesus. Será que Deus, ele só tem preparar uma coisa para a nossa vida? Deus está falando, para de ficar se lamentando. Porque naquele lugar algo iria acontecer e você não iria suportar o que ia acontecer lá. Eu estou falando do fundo do coração que Deus está mandando eu entregar. Tem coisas que a gente só vai saber depois e não agora. Tem coisas, pessoal, que nós não vamos saber agora. Tem coisas que só depois de algum tempo você vai entender o porquê que Deus arrancou com raiz. Por que Deus arrancou você com raiz da onde você morava? Por que Deus arrancou você com raiz da onde você trabalhava? Ou de uma pessoa da sua vida? Presta atenção em nome de Jesus. Porque Deus me fala, eu estou ficando toda arrepiada, que o que saiu da vida de alguém aqui saiu com raiz. Eita Deus. O que é sair com raiz? É saiu mesmo, não saiu pela metade não. Entendeu? Não saiu pela metade e deixou um pedacinho, não. Saiu mesmo. E alguém está lamentando. E Deus está falando, foi livramento. Foi livramento. Deus me fala aqui, tá? Deus me fala aqui, nessa live de hoje. Glórias a Deus, aleluia. Tá? Glórias a Deus, aleluia. O que saiu da sua vida não te pertence mais. Deus tem algo melhor para você. Para de se lamentar. O que saiu da sua vida não te pertence mais. Tá entendendo? Nem toda perda é derrota. Deus está levantando um ânimo de uma mulher aqui. Deus está levantando um ânimo de um homem aqui. Nem toda perda. Eu vejo alguém dizendo, eu sou uma derrotada. Você não é derrotado. Você não é derrotada. Tem livramentos de Deus agindo e reagindo sobre a sua vida. E você que não quer ver. E você que não quer ver. Porque assim como um pai e uma mãe que zela pela vida de um filho e orienta o filho aquilo que convém e aquilo que não convém, tá entendendo? E orienta ao filho o que ela vê pela experiência de vida que ela teve, aquilo que pode dar errado, mas aquilo que pode dar certo, assim é Deus com a nossa vida. Porque eu vejo pessoas aqui que o tempo todo você é orientada, você é orientado por live, em Deus, em igreja, na palavra, em louvor. Mas você insiste em algo que já foi, acabou. Deus te livrou de algo que você não viu. Deus te livrou de algo que você não viu, porque pessoas viram na tua frente. Pessoas enxergaram. Normalmente a gente fica cego com algo que a gente quer, a gente fica fissurado. Não é mesmo? A gente fica fissurado e a gente quer porque quer, e alguém vai falar e você vai dizer que não, e você não vai ver, e quando você vê, você está todo enrolado, você está toda enrolada, mas Deus está falando para alguém, fui eu que tirei. Não foi macumba, não foi bruxaria, não foi esfriamento, tá entendendo? Mas um dia tu entenderá. Mas um dia tu entenderá. Olha, pessoal, muitas das vezes nós paramos, tem que parar
para dizer que tudo é Satanás, que é o diabo, que é macumba, que é inveja, que é isso, que é aquilo. Seria muito cômodo eu chegar aqui na live e dizer isso para você. A live fica cheia de gente para ouvir isso. Mas eu tô aqui para falar o que Deus está mandando eu falar, porque o que eu falar e o que Deus mandar eu falar vai te libertar. E normalmente é muito cômodo as pessoas quererem ouvir o que elas querem ouvir, né? E seria mais cômodo a gente falar algo que... Mas a palavra de hoje é essa. Não foi derrota, foi livramento, não foi perda. Tá entendendo? Tá entendendo? O que saiu da sua vida foi um peso, porque aquilo nunca foi um presente. Eu vejo alguém aqui nessa live, você falando, meu pai, mas era um presente que Deus me deu. Deus não te deu nada. Aquilo não foi um presente, porque aquilo ali era um fardo. Aquilo ali era um peso de preocupação, de apurrinhação. Eu vou falar uma coisa, eu já falei para vocês aqui na live. Eu prefiro a minha paz do que dinheiro. Eu prefiro a minha paz do que o meu sossego, a minha paz do que dinheiro, do que ouro, do que sei lá mais o que. Entendeu? Porque quando a gente tem paz, a gente consegue ter o que a gente... Paz, você tendo paz e paz com Deus, você consegue tudo. Glória a Deus, aleluia. Olha o testemunho da Daiane, que lindo. Apóstolo, eu fui chamada para uma entrevista de um emprego que eu esperava muito. Com esse emprego, eu vou conseguir trabalhar para mim, como você me orientou. É isso aí. Como eu fico feliz, como eu estou arrepiada, como é uma bênção a gente ver vocês testemunhando. E que você vá debaixo do envio de Deus, tá? Que você vá debaixo do envio de Deus. Glórias a Deus, aleluia, tá? Para que a sua vida venha sempre prosperar e muito, muito Deus te abençoar. Que felicidade, que alegria, tá? E que já deu tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu fiz uma chamada de vídeo com ela também, né, Daiane? Nós tivemos uma chamada de vídeo aí de mais de uma hora, né, de chamada de vídeo. E a gente conversou um tempo ali, eu trouxe umas orientações para ela, abrir o olho dela, né? Para acordar, né? Para fazer essa moça bonita aí acordar. Ô moça bonita, né? Né, minha filha? Deus, ele é contigo, tá, garota? Deus, ele é contigo. Fica firme nesse propósito que você foi orientado, que a sua vida ela vai virar 360 graus. Amém? Em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Né? Aí Denise colocou aqui. Eu vivi anos, ela, né? Ela viveu anos em relacionamento abusivo e não enxergava. Hoje Deus libertou ela. Ainda existe a situação dos relacionamentos abusivos, né? Ainda também tem isso. Tem pessoas que elas perdem o amor pela própria vida delas, tá entendendo? E permite que as pessoas façam ela de bagulho. Vou falar um português claro, tá, pessoal? Permite que as pessoas façam ela de bagulho, entendeu? Faça ela de... Deixa eu falar uma coisa, gente. Quando você entender que você é uma joia e você não é uma bijuteria, as pessoas vão te tratar como uma joia. Mas se você ficar se enxergando como bijuteria, as pessoas vão te tratar como uma biju. Tá entendendo? O que foi tirado hoje vai fazer sentido amanhã. É incrível, né, a gente falar isso. Porque o que foi tirado hoje da vida de alguém vai fazer sentido amanhã. Tá entendendo? Porque Deus poupou o pior. Deus poupou o pior. Eu vejo uma pessoa que está aqui nesta live. Oi, Sueli, a paz. Boa tarde, pessoal que está entrando. E você é uma mãe. E você pede tanto para um filho seu. Você pede tanto para um filho seu. Você ora por livramento, mas essa pessoa não ouve, essa pessoa não escuta. Presta atenção em nome de Jesus. Tá? Parece que tá cego.
E você está vendo que parece que coisas estão prestes a acontecer. Ele não sabe o que ele está fazendo, tá? Ele está fazendo no impulso. Tem uma mãe aqui que você pede tanto, Senhor, mostra para o meu filho, Senhor. Tira essa venda dos olhos dele, Deus. Eu vejo uma mãe pedindo para Deus tirar a venda dos olhos de um filho aqui, tá entendendo? E você dizendo para ele, Deus tem um propósito melhor na sua vida, meu filho. Deus tem um propósito melhor, você tá entendendo, Wanda? Wanda colocou, sou eu, pastor, apóstola. Deus abençoe você e cada palavra que sai da tua boca, Wanda. Porque cada palavra que sai da tua boca, presta atenção, é uma semente e continue a lançar essa semente. Tá entendendo? Porque o pior só não acontece, tá? Por causa de você. Entendeu? Por causa de você, tá? Deus tem levantado, tem estruturado, tem abençoado, tá? Tem livrado essa pessoa por conta das suas orações e por conta da sua fé. E Deus está visitando e transformando nessa tarde de hoje. Recebe. Eu vejo uma pessoa aqui nessa live, tá? E você pedindo tanto, tá? Eu vejo como se fosse um homem, e esse homem com algo nos olhos. Eu vejo como se fosse um homem, e um homem com algo nos olhos, como se tivesse com uma viseira. Presta atenção, algo tampando os olhos desse homem. Deus está nesta tarde de hoje, em nome do Senhor Jesus, tá? Tirando a cegueira de alguém. Tirando a cegueira dos olhos de alguém. Tirando a cegueira dos olhos de alguém. Porque é um homem bom. Deus manda dizer para alguém aqui nessa live de hoje, tá? Que ele sabe que ele é uma pessoa, esse homem é um homem bom, tá? Mas está perdido na vida. Está perdido na vida, tá? Não quer ouvir ninguém. Não quer ouvir ninguém, tá? Mas nessa tarde de hoje, em nome do Senhor Jesus, tá? Nessa segunda-feira, Deus manda dizer para alguém, tá? Que Ele está mudando o destino dessa pessoa. Que Ele está mudando o destino dessa pessoa. Que Ele está mudando o destino dessa pessoa. Entende? A palavra do Senhor vai nos lembrar de uma situação em que aconteceu com um grande homem de Deus chamado Sansão. Né? Chamado Sansão. E esse homem, ele era um homem de Deus, né? Ele era um homem de Deus chamado por Deus desde quando ele estava no ventre da mãe dele. Deus tinha uma coisa, um propósito, né? Um propósito muito grande na vida dele aqui na terra. Ele era uma pessoa que ele tinha recebido um dom da parte do Senhor e esse dom chamava a atenção de muita gente. Atraía tudo que era tipo de pessoas. Olha, o dom que Sansão ele tinha, né? O dom, é isso aí, Ademar, forte, mas perdeu para a mulher, é isso aí. O dom que Sansão ele tinha era um dom que chamava muita atenção. Era um dom que chamava muita atenção de qualquer pessoa. Era um dom que chamava a atenção de qualquer pessoa, tá entendendo? Mas quando ele deixou a cegueira, tá, tomar conta das vistas dele, quando ele deixou o coração dominar a mente dele, tá entendendo? Quando ele deixou, porque ele não quis ouvir a mãe, ele não quis ouvir o pai, a palavra fala. Porque o pai e a mãe dele, quando ele nasceu, né? Quando ele nasceu, o pai e a mãe dele explicou tudo para ele. Explicou tudo para ele, o que ele tinha que fazer, o que ele não tinha que fazer, o que ele podia, o que ele não podia, porque ele era uma pessoa separada, ele era uma pessoa consagrada. Então ele não podia fazer tudo o que ele queria, para ele manter aquela consagração na vida dele. Tá dando para entender? Você que tem uma consagração na sua vida, você tem que entender que você não pode fazer tudo que dá na tua telha não, tá? Olha aqui que Deus está mandando eu entregar. Você que tem uma consagração na sua vida por Deus, você não pode. Tá entendendo? Porque você é diferente, você é separado. A palavra fala, né? A palavra fala, presta atenção em nome do Senhor Jesus. A palavra fala que ele, sendo quem ele era, né? Sendo quem ele era uma pessoa que tinha esse dom, que ele tinha essa unção,
mas ele não gostava de ouvir ninguém não, né? Então ele fazia tudo ao contrário, né? Ele fazia tudo ao contrário, até um momento em que ele escolheu Dalila, né? Para ser a sua companheira, para ser a sua mulher. Uma maldição que ele escolheu para a vida dele. Sabe, pessoal, a nossa vida, ela é feita de escolha, né? A nossa vida, ela é feita de escolha, tá? E muitas das vezes, nessas escolhas que nós fazemos, podemos fazer escolhas erradas. Escolha que pode levar a gente para o abismo. Escolha que pode levar a gente para o fundo do poço. Escolha que pode não ter volta. Escolha, presta atenção, que por mais que você tente refazer a sua vida, aquela escolha, ela sempre vai ficar à tona, entendeu? Porque você deixou uma semente ali e aquela semente não vai morrer. Alguém está entendendo? Tá entendendo? Presta atenção. E a palavra fala que ele queria porque queria fazer tudo do jeito dele. Ele queria porque ele queria fazer tudo da forma dele, né? Deus está falando com alguém aqui, em nome do Senhor Jesus. Ouça mais o que eu tenho para te entregar. Porque eu não estou aqui para prejudicar. A palavra do Senhor fala que os planos que Deus tem para nós, pessoal, é planos de um futuro melhor. A palavra de Deus fala que os planos que Deus tem não é plano de causar dano. Vocês já ouviram essa mensagem? Deus, ele não tem planos de causar dano, mas de um futuro, né, um destino de paz, um futuro melhor. Então, Deus está falando aqui do teu futuro, que você pode escolher de maneira errada. Deus está falando aqui do teu futuro, presta atenção, porque a nossa vida ela é feita de escolhas. Está compreendendo? Em nome do Senhor Jesus? Deus, ele tem um cuidado divino tão grande por nós, pessoal. Tá? Tem coisas que parecem castigo, tá? Mas na verdade é cuidado. Tem coisas, pessoal, que parece que é castigo. Presta atenção nisso. Mas na verdade é um cuidado divino. Deus, ele tinha um cuidado divino com Sansão. Não era castigo ele não ter que fazer, ele não ter que beber. Ele não podia beber. A palavra fala, lê lá. Ele não podia beber nada de bebida. Isso, colocaram aqui para mim. Ari Pereira. O voto era não cortar o cabelo, não se aproximar de cadáver e não beber vinho. Eu tô ficando toda arrepiada. Era isso aí, Ari Pereira colocou aqui, ó, na outra rede social aqui que tá me acompanhando. O voto era ele não cortar o cabelo, não se aproximar de cadáver, né? E não beber bebida, vinho na época, né? E agora eu te pergunto uma coisa, era o que era isso? Isso era um voto. Era um voto que havia Deus feito com ele, e ele aceitou esse voto, mas, sabe, ao desenrolar da vida, ele desistiu por alguns dias desse voto. Foi um pacto que ele tinha para que a sagrada, né, bênção, as sagradas bênçãos de Deus, né? As sagradas bênçãos de Deus, né? Isso aí. Nazireu. Aquele voto ali era para que as sagradas bênçãos de Deus estivessem sobre ele e todos percebessem que ele era uma pessoa consagrado. Consagrado. Deus está falando para alguém aqui. Eu quero consagrar a sua vida todo dia. Mas tem pessoas que atrapalham essa consagração. Eu quero, você está me entendendo, pessoal? Eu quero consagrar a sua vida todo dia, mas tem pessoas que atrapalham essa consagração. Sabe, ele teve que abrir mão de certas coisas para ele ter o poder que ele tinha. Ele teve que abrir mão de certas coisas, presta atenção, para ele ter a autoridade, o poder e a força que ele tinha. A vida ela é feita de escolhas. E a melhor escolha que você fez foi ter escolhido Deus na sua vida. A vida ela é feita de escolhas. E a melhor coisa que tu fez foi ter escolhido Deus para ser o teu guia, o teu mestre, o teu orientador.
Ele poderia escolher continuar, né, com aquele voto, ou poderia não ter escolhido também parar. E por um tempo ele escolheu continuar, ficar com o voto, mas por um tempo ele não quis mais. E aí a desgraça começou a acontecer na vida dele, e uma das desgraças foi que as pessoas erradas começaram a se aproximar dele. Olha, pessoal, presta atenção em nome de Jesus. Deus está falando para alguém aqui. Eu quero o seu bem. E Deus, ele é misterioso em agir muitas das vezes, está entendendo? Para o nosso bem. Deus, ele é misterioso em muitas das vezes agir para o nosso bem. Deus sempre quis o bem de Sansão. Deus sempre quis o bem de Sansão. Os homens da região, quando olhavam para Sansão, diziam: meu Deus, eu sou um nada perto desse homem. Né? Eu sou um nada perto desse homem. Porque Sansão é Sansão, né? A habilidade, a força, o jeito, a rapidez, a coragem, e tudo isso ele tinha. E aquilo ali despertava atenção, e atenção, e atenção. E você tem que entender uma coisa, pessoal, né? E nós temos que entender uma coisa, que todas as vezes em que você tiver com essa unção de Deus, você vai atrair olhares de tudo que é jeito, de tudo que é forma. Todas as vezes em que você estiver com essa unção, você vai atrair olhares de todo tipo de gente, né? E quem olhou ali para ele, né, desejou ele, foi a pior escolha que ele teve. Foi a pior escolha que ele teve. Ou mulher amaldiçoada, ou mulher perturbada, ou mulher do inferno. Olha, presta atenção. Que isso, apóstolo? Pessoal, uma mulher saiba, ela edifica a sua casa. Uma mulher saiba, ela endireita o que está errado. Uma mulher saiba, ela bota controle onde está tendo bagunça. Uma mulher saiba, Deus está falando para alguém aqui, mulher, tenha sabedoria. Tenha sabedoria para você levantar esse teu lar. Tenha sabedoria para você não destruir as coisas que Deus te deu. Ele escolheu a pior pessoa para a vida dele. E Deus queria dar esse livramento, hein? E Deus queria, é o que eu estou falando desde o começo da live. Ademar colocou, verdade, unção tem que cuidar. Tem que cuidar da unção que a gente recebe. Ele quis o que Deus não queria para ele. Sansão quis o que Deus não queria para ele. Deus está falando para alguém aqui, não foi perda, foi livramento. O que aconteceu em um determinado momento da sua vida. Não foi perda, foi livramento. Deus não quis isso para você porque poderia acontecer o pior. Não foi perda, não foi derrota, tá? Foi livramento. Tudo faz parte do plano perfeito, que é o plano de Deus, pessoal. Tá dando para entender? Porque alguém aqui, você ainda vai se alegrar pelo que você perdeu. Eu sei que parece contraditório, mas é a verdade. Alguém aqui vai se alegrar com algo que você perdeu. Deus, com o tempo, vai trazer clareza para você. Tá entendendo, pessoal, em nome de Jesus? Aquela mulher chegou na vida de Sansão e enrolou Sansão todinho. Quando os pais de Sansão observaram, né, que Dalila era uma mulher, né, que não poderia ser o tipo de mulher pela qual Sansão teria que ter envolvimento, logo alertou a ele, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que ela tem que quebrar a cara. Tem pessoas que ela tem que se dar mal. Tem pessoas que ela tem que chorar. Porque só assim ela vai aprender. Tem pessoas que só acreditam vendo. Tem pessoas, presta atenção.
Você fala, você mostra, você orienta, você clama, você não sei o que mais. Você se cansa, porque é muito cansativo. Entendeu? É muito cansativo uma coisa que está, às vezes, na cara de alguém e alguém não está querendo ver. Porque ele sabia muito bem que aquela escolha que ele estava tendo era uma escolha errada. Ele sabia muito bem que aquela escolha que ele estava tendo não era uma escolha que estaria agradando a Deus. Deus está falando para alguém, presta atenção. Você está se lamentando do quê? Do que você está se lamentando? Se quando você escolheu esse negócio nunca foi da vontade de Deus. Você já sabia. Aí você perdeu e está reclamando do quê? Você perdeu e você está reclamando do quê? Porque nunca foi da vontade de Deus. Deus nunca quis aquilo para você. Deus nunca quis aquilo para você. Tá entendendo, pessoal? Em nome de Jesus. E ele se envolveu com Dalila. E Dalila, oi Júlia, tudo bom? Deus te abençoe. Ivone, Deus te abençoe. E Dalila foi a desgraça da vida de Sansão, pessoal. Foi a desgraça da vida de Sansão. Fez aquele homem perder a unção, fez aquele homem perder as forças, fez aquele homem fazer papel de palhaço. Ele fez papel de palhaço, tá? Ela botou ele na palma da mão dela e fez ele de palhaço. Leia lá a palavra, tá entendendo? Porque ela pegou a fraqueza dele, tá? Porque todo mundo tem fraqueza. Ela pegou a fraqueza dele e utilizou a fraqueza dele para a destruição dele. Olha, pessoal, presta atenção. Presta atenção, pessoal. Nós temos que vigiar. Michael botou credo? Sério? Misericórdia? Ela fez ele de palhaço. Tá entendendo? Olha, ela arrumou uma confusão. Ele falou tudo pra ela. Oi, Ellison, tudo bom? Ele contou o que não era pra contar. Ele mostrou o que não era pra mostrar. Entendeu? É aquilo, né? Quando a pessoa, ela tá cega, é isso aí. Quando a pessoa tá cega, ela não sabe. Presta atenção. Eu vou começar a pegar pesado agora aqui na live, hein? Segura a onda vocês aí, porque eu vou revelar o que Deus tá mandando eu revelar direitinho. Olha só, presta atenção. Vou falar do jeito que Deus tá mandando eu falar. Eu não sei se alguém vai gostar, mas eu vou falar, tá? Presta atenção. Sabe essa pessoa aí, que você fica, tem alguém aí chorando? Por que essa pessoa saiu da sua vida? Porque ela não prestava. Entendeu? Que isso, vou falar de novo, bem calma. Bem desacelerada para você gravar. Você não esquecer, porque alguém já falou para você e agora não é alguém não, agora é Deus que tá falando, tá? Presta atenção. Essa pessoa que saiu da sua vida, que você até hoje fica se lamentando porque não deu certo, que isso, que aquilo outro, e parará, e pererê, ela não prestava. É isso aí. Entendeu? Valia nada. Essa pessoa não valia nada. Porque Dalila, ela não valia nada. Entendeu? Deus que me perdoe, mas vai ler lá que tu vai ver. Entendeu? E assim como ela não valia nada, tem gente que ainda continua não valendo. Tá entendendo? Tem gente que continua não valendo. Agora, como que você vai querer algo desse tipo pra você? Sansão sabia que ela não era boa coisa porque ela vinha de uma linhagem pela qual Deus havia falado que ele não poderia se relacionar. Ela vinha lá da parte da idolatria, lá de uma linhagem lá, presta atenção. E Deus falou, não se envolva com pessoas desse tipo. Mas a escolha dele foi outra. A escolha dele, ela não prestava. Deus está falando desse camarada aí, que tem uma mulher aí, que você fica aí, ó. Fica aí. Ó, pessoal, nem tudo é demônio. Nem tudo é demônio. Tá? Isso daí é falta de caráter. Tá entendendo? Nem tudo é bruxaria. Muita coisa mas nem tudo é. Tá entendendo? Muita coisa é bruxaria, feitiçaria. Entendeu? Aí, ó, essa mulher chamada Fátima aí, botou aí, ó, verdade.
Eu dou glória a Deus por ter tirado o meu ex-marido, dela lá, da vida dela. Ela está dizendo que ela é tão feliz que até conquistou a casa própria dela. Foi o que a gente está falando. Tem coisas que a gente tem como perda, mas aquilo ali era um fardo. Que se ficasse aquele fardo com você, você nunca ia voar. Ela voou, comprou até o que ela não poderia ter comprado se tivesse com ele. É o que eu estou entendendo ela colocar ali. Você está entendendo, pessoal? Então, presta atenção. Aquela mulher, ele contou tudo para ela. É óbvio, se você conhece uma pessoa, você gosta da pessoa, você ama uma pessoa, você vai dividir, né, a sua vida com ela, não é mesmo? Tem que ser, né? Se você conhece uma pessoa, se você mora com a pessoa, se você casa com a pessoa, você vai dividir as suas coisas com ela, não é verdade? Então não tem, isso aqui você pode saber, isso aqui você não pode saber. Não tem, né, pessoal? Não pode ter, né? Então, enfim, ele contou, né? De repente, até nesse caso, para ele poderia ser, porque era algo que ele tinha com Deus. Então, isso também não interessa, não, entendeu? Tem coisas nossas que a vida é assim, né, gente? Tem coisas da gente que a gente tem que compartilhar com quem está com a gente. Mas tem outras coisas que são espirituais que já não... Entendeu? É coisas nossas com Deus. Ele não deveria ter falado. Ele não deveria ter falado, porque o que Ellison botou, ela era perigosa. Ellison colocou, tem pessoas muito perigosas. Tem gente perigosíssima. Que vai chegando de sapatinho de lã, vai chegando ali, não demonstrando que vai fazer nada. Tem gente que chega de sapatinho de lã, quando você vê, tu tá pelado, tu tá arrancado, tu tá lascado, tu tá ruim, tu tá destruído, tu tá cheio de galho. Eu falo mesmo. Entendeu? Que isso é isso aí mesmo que você ouviu. Agora, tinha necessidade disso? Tinha necessidade? Sabe que Deus está falando com alguém aqui? Você não tinha necessidade disso. Porque você até percebeu, mas você acreditou que essa pessoa poderia mudar. Você até percebeu, mas você achou que as pessoas só mudam se elas quiserem a mudança. Não entra nessa furada. Não entra na furada de você entrar num relacionamento, numa situação onde alguém tá já te dando trabalho. Não, pessoal. Trabalho a gente já tem de monte por aí, pelo amor de Deus. Tô fora disso. Você tá entendendo? Tô fora disso, hein? Tá repreendido. Eu nem tenho paciência. Olha, presta atenção, não tenho paciência para certas coisas mais na minha vida, não, hein? E você deveria de ser assim também. Tá entendendo? Que isso, rapaz? Não ter paciência para certas coisas, porque a partir do momento em que alguém tá tirando a tua paz, a partir do momento que alguém não quer mudar, a partir do momento em que alguém dá não. A vida passa muito rápido. A vida, ela passa muito rápido pra gente ficar passando a maior parte do tempo da nossa vida aí, no estresse, hein? Deus tá falando pra alguém, ei, perder dói, né? Perder dói, não dói? Mas o livramento de Deus traz paz. Perder dói, mas o livramento de Deus traz paz. Preze a sua paz. Deu para entender? Tá entendendo? Preza a sua paz. Ele passou por aquilo ali, tá? Com aquela mulher, contou para ela o que não devia. Sabe o que aconteceu? Ele contou para ela o que ele não devia de contar, porque ele foi contar um assunto que era dele e de Deus. Ele foi contar um assunto que era dele e de Deus. Tem coisas, vou falar de novo, que você não pode contar, não. A gente já fala isso, mas a gente tem que falar, né? Entendeu? Por quê? Porque às vezes a pessoa não vai entender. A gente entende, mas a pessoa não vai entender, então é melhor nem falar. Ele foi contar e ela pegou, presta atenção, o que ele contou e passou adiante. De vez de ela ficar quieta, ela queria prejudicar ele mesmo, né? Tá entendendo? Por causa de dinheiro. Ela pegou aquilo ali
ela pegou aquilo ali que ele contou para ela, que ele acreditou que ela ia ficar na dela, porque o que ele contou para ela era ouro. O que ele contou para ela era o que todo mundo tinha curiosidade de saber. O que ele contou para ela, está vendo, pessoal, como é que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, até para quem dorme com a gente, até para quem vive com a gente, até para quem pessoal, presta atenção. É pesado, mas tem que falar. A gente tem que confiar muito, 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 muito. Entendeu, pessoal? Para poder dizer algo para alguém, ou se for algo muito sigiloso, que você guarde para você. Para aquilo ali não se espalhar. Ele contou para ela algo que ela queria muito saber. Ô mulherzinha danada, ou mulher perturbada, endemoniada. Aí ela foi lá, pegou, ouviu do jeitinho que ele queria, né? Do jeitinho que ele queria que ele contasse, ele contou. Ela foi lá, pegou, contou para os camaradas criou uma emboscada para ele, porque os camaradas estavam com ódio dele. Os camaradas estavam com inveja dele, né? Vendeu informação para os filisteus. É isso aí, Ademar. É desse jeito. Tá entendendo? Tudo por conta de dinheiro. Ela queria, interesseira. Ó, vou falar, gente. Vou falar para vocês. Vou falar. Deus está falando com alguém aqui. Eu tirei da sua vida um oportunista. Eu tirei da sua vida uma oportunista. E alguém está reclamando dessa pessoa, esse raio de gente ter saído da sua história. Essa pessoa só queria te sugar. Essa pessoa só queria tirar o que era o pouco ou muito que você tinha. Tá dando para você entender esse negócio? Pelo amor do sangue de Jesus, gente. Deus está falando para alguém. Deus está falando para alguém. Tá entendendo? E foi ele que tirou mesmo. Foi ele que tirou isso da sua vida. Não foi perda, foi livramento. Não foi perda, foi livramento. Tá entendendo? E isso aconteceu, ela pegou, contou para os caras. Os caras foram lá onde ele estava. Os caras foram lá onde ele estava e os caras acabaram com ele. Acabaram com ele. Por que os caras acabaram com ele? Porque ela contou um segredo que ele tinha e um segredo que só era dele e de Deus. Tem segredos que só tem que ser só de você com Deus e acabou. Entendeu? Porque se tu contar, a pessoa não vai entender nada, ainda vai te atrasar. Tem coisas, pessoal, que a gente não tem que contar para ninguém. Porque se o nome já é segredo, então não pode ser falado. Ele foi contar esse segredo. A palavra fala que quando ele contou o segredo, presta atenção, aí ele perdeu a força que Deus tinha dado para ele. A unção que Deus havia dado para ele foi retirada. Presta atenção. Por quê? Porque ele abriu a boca e contou aquele segredo. Ele confiou demais. Deus está falando, cuidado, hein? Cuidado com quem você confia demais. Cuidado com quem você confia demais. Deus estava, enquanto Sansão estava fazendo tudo, o que Deus mandava ele fazer, Deus estava guardando Sansão. Eita Deus. Enquanto Sansão estava fazendo tudo, o que Deus mandava ele fazer, Deus estava guardando Sansão. A partir do momento em que ele quis fazer do jeito dele, tá? Deus deixou de guardar Sansão e a destruição veio sobre a vida dele. E a destruição veio em forma de mulher. Entendeu? A destruição veio em forma de mulher. Aquela mulher foi uma armadilha. Aquela mulher foi uma armadilha na vida de Sansão. Olha, pessoal, presta atenção. Existem pessoas que elas aparecem na vida da gente como uma armadilha. Existem tipos de gente, tipos de pessoa, você tá me entendendo? Que aparece na vida da gente como uma armadilha, né? Como uma armadilha. E aí quando você vê, tu tá todo enlaçado. Quando você vê, você tá todo enrolado. Quando você vê, tu tá cego. Quando você vê, você perdeu tudo. Quando você vê, você tá lascado. Quando você vê, você tá... Presta atenção, você tá num beco sem saída, você tá na furada. Quando você vê, presta atenção.
Entendeu, gente? Deus está falando para alguém, Deus, ele nunca permitirá que você fique sem o necessário. Calma. Tem alguém que está dizendo, ai, mas doeu. Doeu o quê, minha filha? É melhor doer do que você estar chorando até agora por algo pior. Eu não entendo, às vezes eu atendo algumas pessoas. Uma vez uma mulher foi lá na igreja para me atender ela. Poxa, sabe, complicado, porque tem pessoas que vêm pedir orientação e tem coisas, pessoal, que não é só espiritual, não, é a vida, entendeu? Pô, a mulher me falou umas coisas lá que eu fiquei olhando para ela, falei, pelo amor de Deus, minha senhora, pelo amor de Deus, minha senhora, sai disso daí, entendeu? Uma mulher foi pedir ajuda em oração no relacionamento dela. Gente, olha, eu prezo muito os relacionamentos, oro muito pelas famílias, abençoo, quero que tudo dê certo, mas ó, tudo tem limite, entendeu? Tudo tem limite, entendeu? Tudo tem limite. O que ela me contou, pra mim, acabou o limite, entendeu? Você tá me entendendo? Já viu, tem pessoas que, sei lá, eu não sei, tem pessoas que elas não sei, não se amam, não se gosta, não sei, pensa que não tem mais ninguém na vida. Eu sei que quando a gente gosta de alguém, a gente quer aquela pessoa. Eu sei disso, né? Mas dependendo do que a pessoa passa, ou dependendo do que a pessoa faça com uma outra, pelo amor do sangue de Jesus, não dá nem para você gostar mais. Não dá nem para você querer gostar mais, não dá não. E aí ela me falou umas coisas que o homem fazia isso, ela começou a me mostrar falha no cabelo dela. Falha no cabelo dela, o cabelo dela tava com falha. Eu falei, que falha é essa? Porque ele agarrou pelo meu pescoço, arrancou um pedaço, ele saiu com um pedaço do sei lá do que lá da cabeça dela lá, do couro cabeludo, sei lá, uma coisa lá. Aí começou a mostrar o braço, que não sei o que tava isso, que tava assim. Eu falei, pelo amor de Deus, gente. E eu já não falei como uma pastora, eu falei como a Aline, entendeu? Eu pedi permissão a ela, entendeu? Falei, minha senhora, a senhora me desculpa, agora eu não vou falar aqui com... não vou falar nada espiritualmente falando. Primeiro vou falar, porque, pelo amor de Deus, entendeu? E a mulher pedindo para orar para aquele homem, para o homem isso, para o homem aquilo, que o homem não sei o que lá. Anda não, gente. Enquanto isso, ela vai ficar sendo estoporada, vai ficar apanhando, vai ficar nessa, e vai até morrer, né? Até morrer, né? Aí, você tá entendendo? Até morrer, né? Então tem coisas que não dá para negociar. Tem coisa que não dá para tolerar. Não dá. A mulher me mostrou os braços todo machucado. Não era pouco, não. E uma falha na cabeça dela lá. Entendeu? Que ela disse que ele empurrou ela de não sei da onde lá, que ela meteu com a cabeça não sei aonde, depois ele saiu eu vou te contar. Aí contando isso para uma mulher, como que uma mulher vai ficar? Logo para mim que ela vai contar isso. Não dá, não aguento com um negócio desse não, hein? Então, existem pessoas que por mais que a gente fala, orienta, as pessoas querem continuar cega. Sansão foi assim. E olha, ele quis ficar tão cego, entendeu? Tão cego nisso, que ele acabou ficando cego mesmo. Ele acabou ficando cego, fisicamente falando. A palavra fala que os camaradas foi lá e arrancou os olhos dele. Entendeu? Deus abençoe, Edson. Os camaradas foi lá e enfiou a mão nos olhos e arrancou os olhos de Sansão. Ele ficou cego. Tá entendendo? Ficou cego. Eles arrancaram os olhos de Sansão. Eles pegaram o Sansão e enfiaram no lugar lá. Fizeram o Sansão de bobo, de palhação, de bobão. Eu vou falar. Tem pessoas que, deixa alguém que nem um bobo, um palhaço, uma boba. Que isso, pessoal? Já ouviu alguém dizer assim, fulano tá todo abobado. Fulana tá toda abobada, né? Tá toda abobado. Deixou ele que nem um bobão, um palhaço.
Tá entendendo? Eu tenho que falar a verdade mesmo, Alisson. Você sabe que eu falo mesmo. Tem que falar. Tá entendendo? Quer dizer, a essência da pessoa se perde. A essência da pessoa, todo mundo tá vendo que a pessoa tá no mundo da lua. Aí a pessoa faz o que faz e a pessoa não tá nem aí. A pessoa não tá nem aí. Foi isso que aconteceu com aquele cara que era idolatrado pelas pessoas. Foi isso que aconteceu. Do sucesso ao caos. Do sucesso ao caos. O cara tinha tudo para o cara continuar sendo o cara. O cara tinha tudo para ele continuar, pessoal, sabe, arrebentando. Ele tinha tudo, entendeu? Para ele continuar, as pessoas olhando para ele, as pessoas querer ser como ele era. Mas, ele deu tudo para trás, ele deu para trás, ele quis dar para trás, entendeu? Ele quis recuar, ele quis que desse errado, entendeu? Deus está falando com alguém aqui, tá? O que partiu não fazia parte do seu futuro. Deus está falando para alguém aqui, o que partiu não fazia parte do seu futuro. Tá dando para você entender? E parar de você reclamar? Compreende o que Deus está falando? Glórias a Deus, aleluia. Tá? O que parecia castigo era um cuidado. O que parecia que era um castigo, Deus está falando com alguém aqui hoje. Tá entendendo? Você nem sabe, minha filha. Você nem sabe, meu filho. Mas Deus te livrou de uma grande armadilha. Você nem sabe, meu filho. Você nem sabe, minha filha. Mas Deus te livrou de uma grande armadilha. Tá entendendo? E Deus está mandando falar mais, tá? O que foi embora, Deus vai abrir algo. O que foi embora, Deus abrir algo maior, algo mais grandioso para te entregar. O que foi embora, Deus vai abrir algo mais grandioso para te entregar e para te abençoar, tá? Recebe o que Deus ele tem para você, tá entendendo? Recebe o que Deus tem para você. Deus está falando para alguém aqui, a porta que se fechou, não se lamente por ela ter fechado. Não se lamente por essa porta ter fechado, porque quando uma porta se fecha, já existe uma outra maior preparada para você alcançar. Tá? Deus está falando para pessoas aqui, tá? Não reclame daquela amizade que você não tem mais, daquela amizade que não te procura mais. Se ela não te procura mais, é porque ela nunca fez parte, tá? Nunca fez parte de verdade, tá? De um plano divino do Senhor. Aquilo ali foi Deus que afastou. Deus está falando com alguém. É alguém que lamenta, mas fulana não me procura, o problema é dela. Fulano não me procura, o problema é dele. Sabe teu telefone, sabe onde você mora, sabe aonde te encontrar, sabe como falar com você. Se não procura você, porque não é para procurar, pessoal. Vamos ficar acordados para a vida. É livramento, é livramento. Porque daqui a pouco tu vai querer tanto que venha te procurar. Sabe o que vai acontecer? Quando for te procurar, vai vir procurar para te pedir um dinheiro emprestado, só para você aprender. Aí você fala tanto aqui fulano no isso, aí você vai ver, pô, isso daí é uma interesseira. É um interesseiro. Presta atenção, gente. Tá entendendo? E o que foi isso daí? Foi o quê? Mas fulano... fulano, eu sinto falta das conversas que eu tinha com ciclana. Eu sinto falta das conversas que eu tinha com ciclana. Você não tem que sentir falta de nada. Só falta de Deus. Mais de Deus. Eu quero mais Deus na minha vida. Ainda tá faltando um pouco mais. Eu quero mais de Deus. Tá entendendo? A mulher colocou aqui, ó. Pega emprestado e ainda não paga. Aconteceu comigo. Tá entendendo? Aí você vai lá, ou então você vai lá procurar a pessoa, porque a pessoa não te procura. Aí quando você chega lá é só problema. É um peso. Você não consegue abrir a boca para falar nada. A pessoa desembrulha tudo em cima de você. Desembrulha um monte de coisa em cima de você, como se você não tivesse problema nenhum. Como se você não tivesse problema nenhum. Ô, pessoal, acorda. Não me procurou? Não me procurou porque não te achou. Porque se tivesse te achado, teria te encontrado. Entendeu, pessoal? É simples assim. É simples assim, entendeu? É simples. Tá entendendo? Deus está falando nesta live. Deus está falando nesta live. Para de querer aquilo que Deus não quer para você mais.
Para de querer, presta atenção, o que foi tirado hoje vai fazer sentido amanhã, né? Para de querer algo que Deus não quer para você. Tem alguém aqui que Deus está falando, né? Tem alguém aqui que Deus está falando nessa live. E falando o quê? Fui eu que tirei. Fui eu que encerrei esse relacionamento tóxico. Esse relacionamento tóxico. Tá entendendo? Tóxico. A gente, quando tá com uma pessoa, ou escolhe uma pessoa para a vida da gente, a gente vai escolher uma pessoa para poder, né, pessoal, segurar na nossa mão, né? Não é pra gente o tempo todo ficar segurando, vou te contar, vou falar, hein? Vou falar uma coisa aqui, hein? Quando nós resolvemos escolher alguém para estar ao lado da nossa vida, a gente escolhe para essa pessoa dividir com a gente, compartilhar com a gente. E não a gente ficar carregando tudo nas costas, hein? Apóstolo, não entendi. Deus está falando, você está reclamando porque esse relacionamento não deu certo. Isso daí era um fardo, era um peso, gente. Nunca, sabe, nunca foi tudo dividido, tudo ficou nas tuas costas. Eu vou falar mesmo. Nunca foi tudo dividido, tudo ficava nas tuas costas. Será que Deus está falando com alguém aqui para você acordar, gente? Olha essa live aqui, gente, que eu estou falando, tá? Porque eu já falei, né? Igual eu falei pra mulher lá, que veio me pedir ajuda, pediu pra me orar por um homem doente que fazia o que ele fazia com ela. Gente, nem tudo a gente tem que ficar em oração, tudo é oração, mas tem muitas coisas na vida da gente que é ação, tem que, entendeu? Mas tu vai ficar aí, você tá entendendo? Pelejando, chorando por alguém que você nunca conseguiu nada do lado dela, você nunca conseguiu nada do lado dele. É isso que Deus está mandando falar para alguém. Você ainda sente falta disso? Será que você não percebe que a sua vida, ela andou mais depois que você saiu disso? Será que você, presta atenção em nome de Jesus, né? Será que você não percebeu que a sua vida melhorou mais, sua vida andou mais? Bem, gente, a gente tem que estar atento ao que Deus está falando para a nossa vida, tá? A gente tem que ficar atento, tem que entender, tem que aceitar. Tá entendendo? Tá entendendo, pessoal, em nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus, aleluia. Nenhuma perda é maior do que os planos de Deus para você. Nenhuma perda é maior do que os planos de Deus para você. Entendeu? Nenhuma perda é maior do que os planos de Deus para você. Deus me fala aqui de um relacionamento, tá? De um relacionamento onde essa pessoa nunca te respeitou. Olha, pessoal, uma coisa que tem que ter respeito, hein? Senão não dá não, hein? Não dá não, hein? Não dá não, hein? Entendeu? Deus me fala aqui, essa pessoa, né? Nunca te respeitou. Nunca respeitou a tua fé. Nunca respeitou, sabe? Quando ficou com você, casou com você, se relacionou com você, já relacionou sabendo quem você era, como você era, o teu jeito. E aí começou um desrespeito, entendeu? Um desrespeito, entendeu? Uma falta de cumplicidade não dá não, hein, pessoal? Como que uma pessoa vai sentir falta de alguém assim? Tô fora. Tô fora. Olha, o mundo tem sei lá quantos bilhões de gente, o universo, gente. Será que não tem ninguém bom o suficiente para você voltar a amar? Entendeu? E outra, não fica com pressa de procurar ninguém não, hein? Você não fica com pressa de procurar ninguém não, que tu acaba, sim, fazendo besteira. Eu oriento muito isso. Outra, que eu vou falar também.
Entendeu? Outra que eu vou falar para você. Tem pessoas que falam, ah, mas eu não consigo ninguém para mim. Ah, mas todas as pessoas que arrumam para mim dá errado. Claro, você só quer procurar a gente no lugar errado. Tem pessoas que quer procurar alguém para casar. Aonde? Aonde? Ah, pelo amor de Deus, né, pessoal? Tem mulheres que quer procurar um marido para um homem de chefe de família em lugares que só tem baderna. Eu vou falar mesmo, minha filha, tá? Aí o que você quer? Se você já tá conhecendo o camarada no lugar desse. Entendeu? Quer conhecer um chefe de família, um cara que vai ser pai dos seus filhos. Entendeu? Pai das suas filhas. Um homem macho de verdade que vai ali juntar junto. Aí lá na confusão, hein? Lá hein? Você sabe o que você tá arrumando pra você? Você tá arrumando que quando você estiver junto, casado, e que você não quiser, ele vai largar você dentro de casa e ele vai ir. É isso que ele vai fazer com você. E ele vai dizer pra você, sabe o quê? Ué, você me conheceu lá. Você me conheceu assim, essa é a desculpa. Você não, eu tô cansada de atender gente com esse problema. Eu estou cansada de atender pessoas com esse problema. Ah, apóstola, tá entendendo? É porque ele disse que ele me conheceu lá. Entendeu? Igual tem pessoas, às vezes, que a pessoa casa e o camarada é só Jesus na causa. Parece um demônio. Ou a mulher é um demônio. Aí a pessoa vai lá, se casa com a pessoa, aí a pessoa fala, se reclama, a pessoa fala, mas você já me conheceu assim. Entendeu? A pessoa fala o quê? Ué, mas você quando me conheceu, você sabia como que eu era assim com você? Então, pessoal, olha só. Presta atenção. Eu tô aqui abrindo os olhos de vocês. Tanto que é casado, quanto que não é casado. Não fica desesperada procurando, tá entendendo? Pede para Deus. Pede para Deus. Ah, Ivone tá aqui. Ivone tá aqui na outra rede, né? Deus te abençoe. Pede para Deus, pessoal. Entendeu? Fátima botou, no começo tudo é flores. Depois vira um espinho que não acaba nunca mais. Entendeu? Pede para Deus, pessoal. Fala, Senhor, coloca na minha vida o que presta, o que é decente, o que é íntegro e o que vem do teu coração. Entendeu? Tem gente botando aí, eu tenho um trauma. Olha aí, ó. Pede para Deus colocar, você tá entendendo? Uma pessoa idônea, uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa que vem para colaborar, para ajudar, para poder, sabe? Tá entendendo, pessoal? Porque é muita batalha que a gente passa nessa terra. Entendeu? É muita luta para a gente ter que viver com luta com uma pessoa do nosso lado. Entendeu? Não dá não, hein? Não dá não. Porque fica muito mais difícil. Fica muito mais difícil a gente vencer na vida, né? A gente crescer até espiritualmente. Tá entendendo? A gente evoluir com certas escolhas que a gente faz em forma de pessoas. Tá compreendendo, pessoal? Em nome de Jesus? Então, tem escolhas de pessoas aqui, infelizmente na live, que você um dia teve, que hoje você colhe fruto disso. Teve escolhas que você teve. Entendeu? Olha aí, ó. Aí Denise botou, fiquei sem vontade de me relacionar, mas me sinto sozinha às vezes. A Maria Conceição colocou, eu tô com medo de recomeçar de novo a minha vida. E eu quero um casamento, mas estou com medo. Tá entendendo? Olha o que acontece com a vida de muita gente quando algo é traumático. Olha o que acontece na vida de muita gente, pessoal, quando algo é traumático. Você tá entendendo? É isso aí. A pessoa, ela fica com o pé atrás. Entendeu? Só que deixa eu falar uma coisa para você, em nome do Senhor Jesus. Deus, ele tem o melhor para nossa vida. Entendeu? Deus, ele tem o melhor para nossa vida.
E aquilo que aconteceu, né? E aquilo que aconteceu, presta atenção, aquilo que aconteceu, tá? Nem chega perto daquilo que Deus tem preparado para você. Tem uma pessoa aqui na live, eu não sei se ele ainda tá ou se ele já saiu. Eu não vou citar o nome dele. É um homem. E eu atendi ele também por chamada de vídeo. Se você quiser falar que é você, você fala, tá? Eu não sei nem se ele tá. Ele tava na live agora há pouco, mas não sei se ainda tá. E ele fez um comentário que ele já havia sido casado, né? E o casamento, ele falou que não era mais casado, né? E que a mulher era só Jesus na causa. Disse que a mulher era um pandemônio, que a mulher era uma mulher que só Jesus na causa. A mulher ia lá no ambiente de trabalho dele, a mulher ia lá, né? No ambiente de trabalho dele, para arrumar confusão com a patroa dele, achando que ele estava tendo caso com a patroa. A ponto que eu acho que ele foi até mandado embora. A patroa virou para ele e falou: ó, fulano, eu vou ter que mandar você embora antes que a sua mulher apareça aqui, tá? Presta atenção. Eu não sei se ele ainda tá na live. Eu também não vou falar o nome dele. Se ele quiser falar que é ele, entendeu? Eu ainda não tô vendo o comentário dele, não. Se eu ver o comentário dele aqui, eu vou falar que eu vi. Mas não sei se ele tá na live. Ele perdeu o emprego, praticamente, para mim, acho que foi isso que eu entendi. Ele perdeu o emprego, a patroa dele, porque ela ia lá no trabalho dele, fazia uma baderna, fazia uma confusão com a mulher, sabe? Batia de frente com a mulher, queria dar na cara da mulher. Que isso, após isso é? Eu até brinquei com ele, eu falei assim: ah, mas você procurou, né? Eu até brinquei com ele, falei: alguma coisa você fez lá com a tua patroa. Ele: não, ela é maluca mesmo. Ele falou: não quero nunca mais saber dessa mulher. Ele falou, né? Ele nunca mais, eu até gosto dela, mas não tem como me relacionar com ela. Ela é doente, entendeu? Eu até gosto dela, mas eu não tenho como. Então, pessoal, vocês estão entendendo as escolhas que a gente faz? Quer dizer, a mulher tirou o próprio marido do trabalho, tá entendendo? Diz ele que não fez nada lá, né? Tá entendendo? Não fez nada de demais, tá? E até acredito, pessoal, porque existem pessoas, né? Que são assim mesmo, entendeu? Que são assim mesmo. Então a gente tem que vigiar, entendeu? Entendeu? Então a gente tem que vigiar nas nossas escolhas agora, tá entendendo, pessoal? Agora a gente não tá mais cego, agora a gente está sendo orientado e guiado por Deus. Agora a gente não tá mais cego, tá entendendo? Outrora a gente era mais cego, né? Por isso que algumas coisas na nossa vida deram errado. Não é verdade? Né? Por isso que tem coisas na nossa vida que deram errado. Mas agora as escamas saíram dos nossos olhos e graças a Deus, tá? A gente já consegue discernir muito bem o que presta e o que não presta. Então, para a gente finalizar e a gente poder orar, tá? O recado de Deus hoje para muitos aqui, tá? Para a gente finalizar, entendeu? E para a gente orar, amém? Glórias a Deus, aleluia. Tá? A palavra de Deus nessa noite de hoje, tá? Para você é o seguinte, tá? Nem tudo que você perdeu foi perda, tá? Muita coisa foi livramento de Deus. Entendeu? Muita coisa foi livramento. Olha, Deus me fala aqui de uma sociedade. Foi a melhor coisa que você fez, foi você não ter assinado um contrato, ter feito sociedade, porque tu ia sair no prejuízo. Eu também atendi uma vez uma mulher, ela é da live também. Eu não sei se ela tá na live, eu não vi ela ainda não. E ela falava que ela entrou numa sociedade com a melhor amiga dela, né? A melhor, Ivone botou. Que horror, mulher da Lila, mulher barraqueira. Deus abençoe pelos presentes virtuais aí, tá, Ivone?
Ela entrou em sociedade, o pessoal vai preparando água que a gente vai orar, tá? Documento. Ela entrou em sociedade com a melhor amiga dela. Ela sempre tá aí na live. Mas hoje eu não vi ela, não. Ela trabalha, né? E a mulher falou, olha, eu quero entrar. A mulher entrou com alguma coisa lá com relação ao financeiro, mas quem entrou com força foi ela. Ela falou, apóstolo, eu peguei um empréstimo. Ela pegou um empréstimo para entrar, né, na sociedade junto com essa mulher. Ela entrou um empréstimo grande. Disse que a mulher, não sei qual foi a confusão que teve lá, tá, entre as duas, né? Uma confusão que houve entre elas duas lá, que essa mulher, tá? Essa mulher passou a perna dela, entendeu? Essa mulher passou a perna dela, entendeu? Ela falou, apóstolo, até hoje ela me pede ajuda. A mulher quebrou ela financeiramente falando. Não sei se tinha alguma cláusula lá no contrato que ela não leu. E a mulher era amiga dela, entendeu? Então, que amizade é essa, gente? Que amizade do capiroto é essa? Vocês estão entendendo? Deus está falando para alguém, não fica se lamentando com algo que não deu certo, não. Porque se você soubesse daquilo que Deus te livrou, você estaria agradecendo. Entendeu? Não fica se lamentando, porque se você soubesse, você estaria agradecendo. Tá entendendo, pessoal? Tá? O que foi embora não era bênção. O que saiu do seu caminho não era bênção, era um peso, era uma maldição e saiu da sua vida e te libertou. Confia nos planos de Deus. Confia no direcionamento que Deus ele realmente te entrega. Tá, pessoal? Porque tudo que sai da nossa vida e sai de verdade mesmo, sai arrancado pela raiz, nunca é nosso, nunca foi nosso. Entendeu? Tá entendendo? E Deus é aquele que de verdade, ele traz pra gente o que realmente nos pertence. Deus vai trazer, tá? O que de verdade te pertence. Tá? Você recebe? Porque o que saiu da sua vida, porque nunca foi seu. Você achou que era, mas não era. Porque o que é achar que é meu e não era meu? É você ter uma coisa que não foi Deus que te deu. Você adquiriu, conquistou algo que não foi Deus que te foi a força do teu braço. Tá entendendo? Ellison botou. Deus me mostrou a live da apóstola já tem mais de um ano. E eu só tenho a agradecer a Deus e a apóstola. Oh, meu filho. E eu tenho a agradecer a vocês. Né? A gente ter esse encontro que a gente aqui abre a mente um do outro, entendeu? Aqui a gente abre a mente um do outro, né? E tudo mostrando, né, que Deus está no negócio, né? Deus tem que estar no negócio. Porque se Deus não estiver no negócio, aí a coisa não funciona. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? 10h45, 10h40, estou aqui de novo, hein? Tá? Ivone colocou, eu vivi isso. Eu já vivi isso. Já viveu isso tudo aí, Ivone? Meu Deus do céu, eu conheço a Ivone, gente. Né? Conheço ela pessoalmente. Chegou agora, Denilson. E Denilson hoje não entrou na live. Ou tu ficou escondidinho aí, garoto? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Bem, quem está entrando no finalzinho, de qualquer jeito você está saindo alcançado e abençoado. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a minha vida e a vida de cada um que aqui está. E eu glorifico também a Deus. Eu glorifico também a Deus, Pai, porque aqui a gente se reúne para que o Senhor venha, Pai. Para que o Senhor venha mostrar para a gente, meu Pai, de verdade, o que precisa acontecer nas nossas vidas. Pai, dá discernimento e sabedoria ao teu povo. Dá, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, condição a essas pessoas, delas serem pessoas mais realizadas e mais felizes. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor é aquele que traz. Então traga realmente aquilo que pertence a ela. Traga realmente aquilo que pertence à vida desse homem e dessa mulher. O Senhor tem o melhor para a gente, o Senhor não tem o pior. E o que saiu não era algo bom, o Senhor tem o melhor. Então faça com que tudo que é de bom e do melhor, meu Pai, chegue até essas pessoas.
Eu consagro fotografia, peça de roupa, água, seja tudo abençoado e consagrado. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Glórias a Deus, aleluia. Amém? Coloca aqui nos comentários, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, Deus é pela minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu ler um testemunho, o Alexandre entrou agora aqui na live, né? E ele botou: apóstolo, cheguei, mas quero dar o testemunho. A apóstola disse que eu iria trabalhar viajando, e eu tô mesmo. Comecei recentemente a viajar. Lembrei hoje que a senhora falou isso, há uns 4 meses atrás. Olha aí, gente, o testemunho do Alexandre, né? O testemunho do Alexandre, né? Olha aí o que ele está colocando. Pessoal, eu vou pedir um favor. Alguém pode printar esse testemunho do Alexandre para mim e mandar? Eu lembro também. Ellison, quem tem o meu contato? Algumas pessoas têm o meu contato. Printa esse testemunho para mim do Alexandre e manda para mim lá pelo WhatsApp, tá bom? Porque eu tenho uma pastinha onde eu coloco vários testemunhos de vocês, entendeu? Né? Então vou ler de novo para quem não entendeu aqui, ó. Quero dar meu testemunho. A apóstola disse que eu iria trabalhar viajando e tô mesmo. Comecei recentemente a viajar e lembrei disso hoje que a senhora falou. Isso, a senhora entregou isso tem uns 4 meses atrás. O Alexandre, né? Sempre tá em campanha, né, Alexandre? O Alexandre, ele sempre faz campanha comigo, sempre. Né? Ele sempre me chama lá no WhatsApp. Toda campanha que a gente faz, a Daniele sempre faz campanha, né? Tem várias pessoas aqui que estão aqui, que eu estou assistindo aqui, que elas fazem campanha conosco toda semana, tá? Toda semana, né? Obrigado, Ellison. Entendeu? E é impossível Deus não abençoar, né? É impossível Deus não abençoar. E esses dias mesmo, né? Ele queria até marcar chamada de vídeo. Né, o Alexandre? Lembra? E ele falou assim: apóstola, eu até queria fazer chamada de vídeo, mas agora eu tô agarrado, né? Financeiramente falando. Mas Deus abriu as portas para ele, né? Deus abriu as portas para ele. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Apóstolo? Ah, não. Tá, o Ellison já printou para mim o testemunho. Amém, gente? 10h40 eu tô aqui de novo, tá? Para entregar aquilo que Deus quiser entregar, para abençoar a minha, a sua e as nossas vidas, tá? Lembre-se que juntos nós somos mais fortes, é melhor 2 do que 1, tá? E é por isso que eu sempre venho aqui, tá? Para segurar na tua mão, porque eu sei também que você segura na minha, tá? Orem por mim, orem pelo meu ministério. Eu acredito que vocês orem, tá? Enquanto isso, estarei orando por vocês também. E juntos a gente sempre vai dar certo. Juntos a gente sempre vai ter a resposta que o céu tem para nos entregar. Um beijo, tá? Fiquem com Jesus, me retirando da minha missão de hoje, batendo continência pro povo de Deus, tá? Para os soldados, para os generais de Cristo, tá? E mais tarde a gente estará junto em nome do Senhor Jesus. Foi um prazer, que Deus os abençoe.